Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Se você está assistindo esse vídeo, ainda não me conhece, eu sou a Anne, lá dos Ciganos de Capela, e resolvi ativar esse canal aqui para contar um pouco sobre a minha história, para contar um pouco sobre a história dos Ciganos de Capela e tudo o que aconteceu, né? Tudo que vem acontecendo na minha vida, no meu trabalho e tudo mais, né? Então, vamos ao começo de tudo. Eu me chamo Viviane, né? Anne é o meu nome de batismo cigano. Eu tenho 52 anos, acabei de completar agora, no dia 15 de maio. E a minha história começa em 2017. A história com o canal, com os Ciganos de Capela, né? O canal foi fundado em 2018, mas a história começa em 2017. Em 2017, eu tenho 2 filhos, né? Sou divorciada, né? Me divorciei muito jovem, com 25 anos, e criei 2 filhos sozinha, né? Quando eu me divorciei, fiquei com as crianças, uma de 4 para 5 anos, que é o Felipe, que muitos de vocês conhecem, e o Yuri, com 2 anos de idade. Então, sempre batalhei muito, sempre trabalhei muito para poder dar o melhor para eles, né? Trabalhei numa grande empresa cosmética durante muitos anos e quando eu saí dessa empresa cosmética, eu resolvi montar uma loja de cosméticos, né? Fiquei nessa loja de cosméticos por mais ou menos 3 anos e aí houve um convite de uma outra empresa cosmética para eu trabalhar à frente de uma nova situação que estava acontecendo aí, que eles estavam migrando de lojas, né? Lojas de rua, e eles estavam abrindo agora a revenda dos produtos. E era para assumir uma das franquias como gerente comercial, para ficar à frente dessa revenda. Fiquei lá quase 2 anos e acabei saindo porque não me identificava muito com a questão da franquia, sempre trabalhei em indústria, né? E acabei saindo e montando uma lanchonete, que na verdade era uma açaiteria, né? E fiquei nessa açaiteria também ali por cerca de 3 anos. Eu ia continuar com a açaiteria, mas acabou acontecendo uma situação com o Felipe, né, com meu filho, lá em 2017, onde ele teve um surto psicótico. E aí a gente veio a descobrir que ele poderia ter esquizofrenia, né? Ele tem um QI muito elevado, sempre estudou muito, e ele ficou mais ou menos uns 3 dias sem dormir, só estudando, 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 e ele acabou, né, tendo esse surto, e eu ali, né, marinheira de primeira viagem, sem saber o que fazer, recorri a tudo. Levei ele em centro espírita kardecista, levei ele em terreiro de umbanda, levei, né, na igreja evangélica, porque achava que aquilo poderia ser somente espiritual, né? A gente sabe que tem questões espirituais que envolvem, mas tem também a ciência, tem também a questão da saúde física, né? E aí ele foi internado a primeira vez, ficou 49 dias numa clínica, né, psiquiátrica, para poder reverter, né, para poder ficar bem. E assim, foi quando eu tive o meu primeiro burnout, porque eu estava sobrecarregada com tudo aquilo, eu não tinha a menor condição de tocar a lanchonete, né, de tocar a açaiteria. E aí meu pai, né, uma grande força, né, chamou eu e minha mãe para conversar, e foi bem numa época que eu morava sozinha, eu e eles, né, e minha mãe morava com meu irmão em Cotia. E aí minha mãe ia vir morar comigo novamente. Aí meu pai falou: vocês têm um apartamento na praia, por que que vocês não vão para lá? Sua mãe está aposentada, você tenta arrumar um emprego lá, sai desse ar que você está vivendo hoje, vai vocês 3, né? Você, sua mãe e o Gustavo para lá. Eu tenho certeza que as coisas vão ficar bem.
E aí a gente, né, minha mãe pegou um dinheiro que ela tinha, a gente deu uma reformada no apartamento e fomos para a praia. Só que quando eu cheguei lá, eu me vi desempregada, com 40 e poucos anos de idade. O mercado de trabalho, a gente sabe que acaba fechando um pouco as portas, depois que você tem uma certa idade. E eu falei, o que que eu faço, né? O meu currículo é gigantesco, é maravilhoso, mas as empresas querem pessoas mais jovens. Mandava currículo, não dava certo, prestei concurso, né, para TRT, e naquele afã de encontrar uma saída para eu poder me sustentar, para eu poder sustentar meu filho, né? E na época a gente não tinha convênio médico, e poder pagar a medicação, poder pagar as internações que poderiam vir. Eu falei, o que que eu faço da minha vida? E um dia saindo com meu filho, porque o apartamento não tinha estacionamento. Então eu deixava meu carro num outro lugar no estacionamento. Então eu passei em frente a uma loja de artigos religiosos e meu filho falou, vamos entrar? Eu quero comprar uns incensos, umas velas. Eu falei, vamos. E aí tinha um oráculozinho, né? Um baralhozinho, eu acho que eu tenho até ele aqui. Era bem pequenininho assim, da Cigana da Sorte, né? Foi meu primeiro baralho para eu começar ali a trabalhar. Eu já lia tarô, já lia baralho cigano há muitos anos, né? Eu aprendi quando eu tinha 16 anos. Eu ganhei uma agenda, e nessa agenda era uma agenda egípcia, tinha o tarô egípcio. E então eu já li há muito tempo, né? Eu conto essa história para vocês de como eu aprendi num outro vídeo. E ele falou, vamos comprar? Aí eu comprei aquele baralhozinho, foi, acho que, se eu não me engano, R$ 7 na época, né? E aí eu comecei a relembrar tudo aquilo que eu já sabia, comecei a olhar aquele baralho. E passado alguns dias ele falou assim, mãe, dá uma olhadinha no YouTube, que tem uns canais no YouTube que tem umas pessoas que fazem leituras de tarô. Eu falei, será, né? Falei, minha mãe é evangélica, meu pai é pastor, né? Toda a minha família evangélica, meu irmão pastor, tudo. Como é que eu vou me enveredar por esses caminhos? E ainda, né, matutei aquilo porque eu me mudei para a praia em abril de 2018, né? E eu fui começar o canal só em agosto. Então, de abril até agosto, eu fui tentando emprego, fui tentando outras coisas e fui amadurecendo a ideia, né, do canal. E eu lembro que num domingo, eu recebi uma ligação, né? Eu coloquei um número de telefone no Instagram, fiz um Instagram e tal, e uma pessoa me chamou para eu fazer uma leitura, e eu fiz essa leitura no domingo. Essa pessoa me deu um calote, não me pagou, porque na época não existia Pix, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer aquela leitura e uma sensação muito, muito forte de esse é o meu caminho, né? Era isso que eu tinha que fazer. Não sei por quanto tempo, mas era isso que eu tinha que fazer, né? E aí o canal começou lá no dia 7 de agosto de 2018, assim como o Instagram também. Então, esse foi o começo dos Ciganos de Capela, esse foi o começo de todas as coisas, né? Aconteceram muitas coisas depois disso, mas eu vou contando aqui para vocês ao longo aí dessa série que eu vou trazer para vocês entenderem um pouco mais sobre o canal, sobre a Viviane, sobre a Anne, conto depois também sobre meu batismo cigano e vou contando aqui para vocês tudo direitinho, tá bom? Gratidão se você assistiu esse vídeo e continue aqui. Vamos contar a nossa história, vamos contar um pouquinho sobre todas as coisas, vamos falar de tudo isso e dessa transição que está acontecendo nesse momento na minha vida. Beijo grande para vocês e até!